dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos queridos nessa manhã de domingo, dia do Senhor, dia reservado para a nossa adoração, nosso louvor, mas também para o aprendizado da palavra do nosso Deus. E nesse domingo nós queremos dar início a uma nova revista da Escola Dominical que tem como tema Desigrejado nem pensar. Essa revista, queridos, vai tratar a respeito da importância da igreja. Temas sobre a eclesiologia, algo de extrema importância para o nosso entendimento dessa instituição que foi criada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, lhe convido a orar nesse momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração para a compreensão da sua palavra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra nessa manhã, meditar na tua palavra e aprender por meio dessa palavra. Pedimos a ti que fale ao nosso coração, que nos ajude, ó Deus, a compreender a importância da igreja, o valor da igreja e o quanto o Senhor ama a igreja. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus, pedindo a ti que me use como instrumento em tuas mãos. E oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto base da lição 1 é 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Então você pode pegar a sua Bíblia e pode acompanhar comigo a leitura da palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, logo de início, o autor da lição nos apresenta algumas informações importantes para nós compreendermos a nossa lição, que tem como tema, nessa manhã, a importância da igreja. Ele começa afirmando que desde pequenos nós aprendemos sobre o valor dos relacionamentos interpessoais. Deus, quando criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para viver isolado, para viver sozinho. Ele criou o ser humano para que o ser humano pudesse se relacionar uns com os outros. Dessa forma, nós percebemos que a vida nas nossas igrejas locais não deve ser vista apenas como uma expressão sociológica aplicada ao campo religioso. Qual é o grande problema dessa visão? É que nós olhamos para a igreja apenas como se ela fosse uma grande agência de relacionamento aplicado ao campo religioso. Porém, nós devemos olhar para a igreja como uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo. Ou seja, os relacionamentos na igreja apontam para a relação da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles subsistem eternamente e eles possuem uma relação harmônica. Ou seja, eles vivem em harmonia, onde, de acordo com a doutrina chamada economia da Trindade, cada um cumpre a sua missão, cada um cumpre o seu objetivo, mas nesse cumprir cada um o seu objetivo, eles vivem de maneira harmoniosa. Então, as nossas comunidades cristãs
são convidadas a construir um relacionamento com base nessa harmonia que existe entre Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Compreendendo essa questão, então nós precisamos definir o que é igreja, qual a importância da igreja e quais os desafios que a igreja tem enfrentado nessas últimas décadas. O autor define igreja dizendo que ela pode ser vista como indivíduos que são chamados por Deus por meio de sua palavra em todos os tempos. Isso significa que esses indivíduos chamados por Deus em todos os tempos, em Cristo, eles fazem parte de diversas culturas, etnias, possuem personalidades diferentes, modo de vida diferentes, porém todos fazem parte do povo da aliança, que encontraram a salvação em Cristo Jesus, que foram redimidos e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Com a queda, por causa do pecado, a humanidade ela é contra qualquer veículo que imprima um ritmo moral de comportamento humano ou que estabeleça valores absolutos, como o autor diz. Ou seja, por causa do pecado, a humanidade tem dificuldade em aceitar valores absolutos, a humanidade tem dificuldade em aceitar certas regras que podem definir o comportamento humano, no que diz respeito à sua moralidade e à sua ética. Olhando nessa perspectiva, principalmente agora que nós vivemos o tempo da modernidade ou a modernidade líquida, nós percebemos que esses valores, ao serem aplicados na igreja, começam a dizer que a igreja, como nós temos, como instituição, está fadada à falência, ou está fragmentada, se dividindo, ou que está havendo até uma relativização dos seus papéis. Porém, o que nós precisamos entender é que a igreja é uma instituição cuja sua natureza e o seu propósito estão em Deus. A igreja tem a sua identidade que não se limita às circunstâncias históricas ou ideológicas. E na questão histórica, nós podemos olhar para o contexto que nós vivemos, a questão da pandemia. Ou seja, o discurso de muitos é que a igreja iria se acabar, é que a igreja, como nós temos hoje, como instituição, iria se dissipar, iria fragmentar, iria se dividir, e ela não voltaria mais a ser como ela era. Engano, queridos. Por quê? Porque a pandemia, a parte crítica passou, nós ainda estamos vivendo dentro de um contexto de pandemia, mas as igrejas já estão voltando com as suas atividades normais, as igrejas permaneceram firmes, as igrejas permaneceram perseverantes, as igrejas permaneceram mantendo a sua identidade, que não depende de circunstâncias históricas ou ideológicas. Por quê? Porque a sua natureza, o seu papel e a sua missão não está atrelado a fatores externos, mas sim no fato de que Deus é aquele que age internamente na vida da igreja e preserva a sua igreja. Então nós podemos dizer, irmãos, que momentaneamente, por causa da pandemia, os nossos relacionamentos interpessoais podem até ter ficado prejudicados. Por conta da dificuldade de nós nos encontrarmos,
por conta de nós termos sido privados por um tempo de nos reunirmos na casa do nosso Deus. Se nós olharmos para os relacionamentos apenas na ótica sociológica, então nós vamos dizer que não houve relacionamento. Porém, o relacionamento do povo de Deus continuou com o próprio Deus e entre os irmãos. Por quê? Porque as orações continuaram sendo feitas. As intercessões continuaram sendo feitas, uns pelos outros. E a palavra de Deus continuou sendo pregada. Por isso, irmãos, que a igreja, o funcionamento da igreja não depende das circunstâncias, mas depende de Deus. É claro que as circunstâncias tendem a querer atrapalhar o funcionamento da igreja. Mas a certeza que nós temos, queridos, é que Deus está na direção da igreja. É Ele que preserva a igreja. E nós podemos ver esse fato claramente na vida da nossa igreja, da igreja presbiteriana Betel. Pela vida dos irmãos, pela maneira como Deus preservou graciosamente o povo de Deus que aqui congrega. Tendo isso em mente, então nós podemos olhar para o que o autor coloca para nós, o ponto 1, sobre o testemunho das Escrituras. O que as Escrituras falam a respeito da igreja. E nós então devemos começar a entender que a palavra de Deus apresenta uma série de metáforas quanto à natureza da igreja de Cristo. Símbolos que possuem significados espirituais para nos ajudar a compreender os atributos essenciais da igreja. Por exemplo, a igreja pode ser vista como o corpo de Cristo. A igreja pode ser vista como um povo, como um rebanho, como família de Deus, como templo do Espírito, como coluna e baluarte, ou coluna e fundamento da verdade. Algo que nós devemos entender, irmãos, é que muitos, na tentativa de explicar a natureza da igreja, os seus atributos, acabam usando metáforas que não existem na palavra de Deus para se referir à igreja. Querem ver uma? Por exemplo, alguns que dizem que a igreja pode ser comparada a um hospital. Em nenhum momento nós lemos na palavra de Deus que a igreja pode ser comparada a um hospital. Em nenhum momento a palavra de Deus apresenta como metáfora para a igreja a figura de um hospital. De modo algum. Agora, essas figuras que nós citamos para os irmãos são as figuras que a palavra de Deus apresenta sobre a igreja e que devem ser úteis para o nosso entendimento a respeito do funcionamento da igreja, da natureza, da função e da missão da igreja. Embora para alguns soe bonito falar que a igreja é como um hospital, que deve cuidar dos doentes, que deve tratar dos doentes, sendo que a palavra de Deus usa, e de um modo muito forçado ainda a pessoa poderia usar esse texto, quando Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, e ali Jesus estava confrontando os fariseus que se achavam que não eram pecadores, e Jesus Cristo disse que veio para aqueles que são pecadores. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos autoriza a usar outra metáfora para se referir a ela que não esteja na palavra de Deus. O segundo aspecto que o autor coloca para nós da lição, e que é oriundo do texto que nós lemos lá em 1 Timóteo 3, 14 e o verso 15, é a igreja como coluna e baluarte da verdade. Nessa tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, está como coluna e fundamento da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta para o seu filho na fé, Timóteo, o apóstolo Paulo chama a atenção desse servo quanto ao procedimento
quanto à maneira de se viver como igreja. Ou seja, a avaliação espiritual do comportamento, a conduta e o testemunho. Algo que nós precisamos entender, queridos, é que a igreja, ela precisa ter um bom comportamento. Um bom comportamento. Um bom comportamento não tem a ver com usos e costumes, mas o bom comportamento tem a ver com os princípios apresentados na palavra de Deus para que nós vivamos uma vida de santidade, fazendo diferença por meio desta vida de santidade no contexto onde nós vivemos. Esse é um ponto que nós precisamos ter bem claro na nossa mente. Caminhando nessa linha de pensamento do autor, que é da nossa lição, da nossa nova revista, o autor então coloca casa de Deus, primeiras noções. A palavra casa, que vem do grego oikos, tem um significado que interliga, junta duas noções fundamentais. Uma casa como um lugar de habitação e a casa como um local onde há uma família, um lar estabelecido. Quando nós aplicamos esse aspecto à igreja, à casa do nosso Deus, então nós devemos compreender a noção da origem e a importância do povo de Deus como uma organização divina, onde nós cultivamos como povo de Deus, como igreja, respeito, gratidão pelos irmãos que congregam conosco, tornando-se nossa família em momentos felizes, em situações de sofrimento. Ou seja, a igreja como família do povo de Deus deve estar junto, independente das circunstâncias. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos igreja, nós não estamos falando de uma pessoa sozinha. Não existe teologicamente a doutrina que diz que eu sou a igreja. Porque a igreja é coletivo. Então eu não sou a igreja sozinho. Você não é a igreja sozinho. Mas nós juntos, como família que habitam na casa de Deus, somos igreja. Então há uma falsa concepção, e nós ouvimos muito essa concepção quando surgiu a pandemia, dizendo, não, a igreja não acabou porque eu sou a igreja. Não, isso é errado. Eu não sou a igreja. A igreja não acabou porque o povo de Deus, que é a igreja de Deus, continuou mantendo a comunhão que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, como um corpo, nós não podemos separar os membros. É por isso que nós somos igreja. E é por isso que Cristo é o cabeça da igreja. Então nós devemos entender, irmãos, que igreja sempre é coletivo. Ninguém pode bater no peito dizendo que é a igreja sozinho, não. A igreja é a união do povo de Deus, diversas culturas, etnias, o povo reunido para cultuar o nosso Deus. E nessa família nós temos momentos ruins, momentos bons, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos felizes e momentos de sofrimento. Porém, nós continuamos juntos, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro aspecto da nossa lição é que o autor apresenta a igreja como lugar de habitação do Deus vivo. Quando o apóstolo Paulo afirma que a igreja é a casa do Deus vivo, ele está dizendo que essa instituição é o lugar de habitação divina. Por quê? Porque o próprio Deus habita entre
o seu povo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a igreja, ela não é apenas um edifício com uma estrutura arquitetônica, com bancos, com janelas, como diz o autor, instrumentos musicais, estacionamento, parquinho para as crianças. Ela é muito mais do que isso. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E como santuário do Deus vivente, o próprio Deus diz que iria habitar e andar no meio do seu povo, que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Também lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja, como um edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, e que nós juntos somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esses textos, irmãos, nos chamam a atenção, porque Deus, segundo a sua vontade, decidiu conviver, relacionar-se, peregrinar com as pessoas. Dessa forma, ele manifesta a sua presença transformadora de forma especial. Como? Quando ele reúne grupos, indivíduos, em torno de si, mesmo em torno de Deus, e Deus, então, habitando com esse povo. Então, se nós queremos estar onde Deus está, nós precisamos estar na sua igreja, porque é ali o local onde Deus habita. E a maneira de nós nos relacionarmos depende muito do modo como nos relacionamos com a sua igreja. Por quê? Porque esta é a casa que ele constituiu com as suas próprias mãos. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que eu e você juntos somos a igreja. Eu e você juntos somos a habitação de Deus. E se nós estamos juntos na casa do Senhor, na igreja, então Deus está habitando no nosso meio. Ele está se relacionando conosco. Ele está transformando as nossas vidas. Ele está habitando no meio do seu povo. É claro, irmãos, que nós devemos entender que cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus individualmente. Sim, sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Porém, igreja só se nós estivermos juntos, como povo de Deus. Significa que há necessidade dessa reunião do povo de Deus, vivendo em um local, em uma casa, como uma grande família, vivendo momentos tristes, momentos alegres, momentos de decepções, muitas vezes, porque em toda família nós temos decepções, mas também vivendo bons momentos, momentos de satisfação do agir de Deus em nossas vidas. Então lembre-se, nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, mas nós só somos igreja, se nós estivermos juntos. E quando eu falo estar juntos, irmãos, eu estou falando sendo ligados a uma mesma instituição como povo de Deus, como a igreja, como instituição. Também o texto nos apresenta dizendo que a metáfora da casa tem a ver com a família de Deus. Além de Deus habitar nessa casa,
ela carrega, né, a ideia, transmite a ideia de afetividade, vínculos interpessoais que se constroem no dia a dia. Ou seja, o exercício espiritual da fraternidade. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus coloca dizendo que a igreja, nós como povo de Deus, nós somos edificados por meio do trabalho de cada um. Eu edifico a vida do meu irmão por meio do meu trabalho, o meu irmão edifica a minha vida por meio do seu trabalho para o Senhor. Mas se nós não estivermos juntos, como pode haver essa edificação? Como pode haver esse crescimento? Como uma pessoa pode amadurecer na fé, segundo a vontade de Jesus Cristo, se ela não vai viver as dificuldades próprias do dia a dia como uma família? E a ideia de família, irmãos, recai, é claro, no fato de que nós fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. E o texto nos diz que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Uma obra salvífica da Trindade que nos insere na família de Deus. Quando nós compreendemos a igreja como família de Deus, então nós percebemos a necessidade de desenvolvermos a nossa fé na igreja local. Porque é somente na igreja local que nós podemos experimentar a graça da paternidade que Deus exerce sobre nós. Quando nós nos unimos, diversas pessoas juntas, sendo igreja de Cristo. Por isso que fazer parte da família de Deus deve provocar em cada um de nós o sentimento de gratidão e adoração. Será que você é grato pela sua igreja? Será que você é grato pelo local que Deus lhe colocou para congregar? Nós precisamos agradecer a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por termos um local para nos reunirmos. E nós precisamos agradecer a Deus porque Deus tem mandado os seus filhos para que juntos nós nos reunamos como povo de Deus, em gratidão e também em adoração. Porque é nesse convívio, irmãos, que nós experimentamos as transformações das nossas vidas, como benefícios espirituais para mim e para você. Se você olhar para as Sagradas Escrituras, irmãos, com muito critério, você vai perceber que em nenhum momento você vê alguém vivendo sozinho, como se estivesse servindo a Deus. Ninguém. Sempre estão juntos. Sempre estão unidos ao corpo de Cristo. O quinto ponto que o autor coloca para nós é a igreja como coluna e baluarte. Embora, irmãos, coluna e baluarte possuam o mesmo sentido, as implicações são diferentes. E por meio das implicações sendo diferentes, nós podemos entender o significado de cada uma delas. Por exemplo, a palavra coluna transmite a ideia de sustentação, ou seja, uma determinada estrutura, um suporte que serve de mediação entre o alicerce e o que foi construído. Dessa forma, a igreja, irmãos, ela tem uma missão teológica importante. Qual é a missão teológica da igreja importante? Ela é a face visível do reino de Deus que é invisível. É por isso que a igreja ela tem a responsabilidade
de ser o suporte para a revelação, para a proclamação, para a administração e proteção da verdade de Deus. Administrar, proclamar e proteger a verdade de Deus são incumbências que nós recebemos como igreja. E como ela faz isso? Quando ela possui as suas marcas, que separam ela das demais instituições existentes. Por exemplo, os reformadores defenderam a ideia correta, definiram, mais especificamente, de que a igreja ela possui 3 marcas distintas: a correta administração dos sacramentos, a pregação fiel das Escrituras e a aplicação da disciplina eclesiástica. Então são a administração correta dos sacramentos, pregação fiel das Escrituras e a aplicação da disciplina eclesiástica. E quando nós falamos em disciplina eclesiástica, irmãos, nós devemos compreender que, como um povo, nós precisamos de regras. Porém, essas regras não foram instituídas pelo homem, mas são regras que foram instituídas por Deus, que nós chamamos de lei, as leis de Deus, que definem a maneira como nós devemos viver como igreja. A ideia da igreja como coluna traz para nós a segurança de que a igreja é oriunda de Deus, que ela tem a sua missão, que ela tem a sua função, e que cada um de nós é responsável, como o povo de Deus, de viver segundo este entendimento. A igreja como baluarte, que é uma palavra que vem do grego, que significa fundamento, fundação, lugar seguro, aquilo que é permanente em si mesmo. Quando o apóstolo Paulo usa essa metáfora, ele está dizendo que a igreja é a instituição que Deus preserva para ser o firme lugar da verdade. Vocês se lembram quando nós falamos lá no início da lição, que por causa do pecado do ser humano, as pessoas rejeitam totalmente algo que possa definir a maneira como elas devem viver de forma absoluta no que diz respeito à moralidade e à ética. Ou seja, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a mente é minha, eu coloco o que eu quero dentro dela. Enfim, são ideias que as pessoas apresentam que são totalmente equivocadas. Por quê? Porque somente a igreja de Cristo pode transmitir essa verdade. Somente a igreja de Cristo, irmãos, pode transmitir essa verdade que ultrapassa gerações e mais gerações. É por isso que a igreja, ela não vive crise de identidade. Por quê? Porque já está muito bem definido o que ela é. Agora, o que nós precisamos entender? A igreja, em preservar a verdade, em pregar a verdade, ela deve fazer, analisando os momentos históricos, a cultura. E é claro que quando nós falamos cultura, irmãos, nós estamos falando cultura que não ofende a santidade de Deus. Porque se existem aspectos na cultura que ferem a santidade de Deus, então esses aspectos devem ser deixados de lado. Experiências
socioeconômicas distintas. Ou seja, a igreja, ela está no mundo. Nós não podemos nos fechar no bonde gospel e vivermos como se nós não estivéssemos ainda neste mundo. De modo algum. Aqui nós somos treinados como povo de Deus, pela verdade de Deus, para que nós possamos ser essa coluna e esse baluarte juntos. Ninguém pode ser coluna e baluarte da verdade sozinho, sempre juntos. Cada igreja local, ela precisa ter muito clara, irmãos, qual a sua natureza, a sua origem, o seu propósito, porque é com base nesses elementos que ela vai cumprir a sua missão no mundo onde ela foi colocada, que caminha distante de Deus, tendo um papel importante, um papel nivelador no meio da sociedade, por meio da verdade. Caminhando para a conclusão, irmãos, então nós percebemos que a igreja, como povo de Deus, é um lugar importante para a comunicação do Evangelho. Ou seja, na igreja, como povo de Deus, nós pregamos o Evangelho para aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, que já fazem parte da igreja, mas nós também pregamos o Evangelho para aqueles que ainda não fazem parte da igreja. E quando nós pregamos o Evangelho para aqueles que ainda não fazem parte da igreja, então naturalmente nós acolhemos essas pessoas que necessitam de uma nova vida em Cristo. É na igreja, irmãos, vivendo juntos como irmãos, na igreja, que nós aprendemos o caminho que conduz à família de Deus. A igreja, ela não deve ser vista de modo algum apenas nas questões estruturais, tendo uma boa estrutura, embora seja importante para nós. Porém, a igreja é um local de edificação de relacionamentos interpessoais de acordo com a vontade de Cristo. Porque é na igreja, irmãos, que nós temos um compromisso de amor com os nossos irmãos e de valorização de estar com eles. Agora, nesses momentos de pandemia, é natural o nosso sentimento de falta de estar com os irmãos. É algo que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque se nesse momento de pandemia você não sentiu falta de estar com seus irmãos na igreja de Cristo, então você precisa orar a Deus. Você precisa colocar diante de Deus o seu coração e pedir a Ele que quebrante o seu coração e pedir a Ele que lhe dê este prazer e que você possa sentir falta de estar junto com os irmãos. Devemos, irmãos, amar a igreja, compreender o seu papel na comunidade cristã. Precisamos nos dedicar à igreja. Precisamos, mais do que nunca, de uma maneira intencional, orar pelos nossos líderes. A liderança sofre uma pressão muito grande, como igreja de Cristo. Precisamos, irmãos, colocar os nossos dons em prática. Os dons espirituais que nós recebemos da parte de Deus. Ninguém que é um crente genuíno, que teve uma experiência de conversão com Cristo, que foi alcançado pelo Evangelho, que teve a ação de Cristo em seu coração, pode dizer que não possui dons espirituais. Porque o dom espiritual vem junto com a conversão. Ou seja, nós somos recebidos, o Espírito Santo de Deus transforma as nossas vontades, que nós chamamos de conversão, e naturalmente nós já somos inseridos no corpo de Cristo, já estamos prontos para o trabalho. É claro, sendo treinados,
e aprimorando os dons que nós recebemos do Senhor Jesus. Mas, queridos, essa é a primeira lição de uma série de 13 lições que tratarão sobre a importância da igreja. Mas nesta manhã, eu quero concluir com você, dizendo que a igreja ela é importante. Por mais que algumas pessoas digam que ela não tem serventia para nada, a igreja é de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, juntos. Ninguém é igreja sozinho. E nós temos uma missão: preservar, ser coluna, ser baluarte da verdade e anunciar a única verdade que pode transformar a vida das pessoas, trazendo-os para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha um ótimo domingo, e aguardo você logo mais à noite no nosso culto, agora presencial, às 18h30. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra nessa manhã e pedimos a ti que fale profundamente ao nosso coração. Aplique, ó Deus, essa mensagem ao nosso coração e nos ajude a valorizar, ó Pai querido, a igreja como teu povo, como aquela instituição que foi criada, edificada, formada pelo próprio Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai querido, a nutrirmos amor, dedicação por esta igreja. Abençoe cada um dos meus irmãos nesse dia. Dê a eles a paz, dê a eles a alegria e o prazer de fazer parte do seu povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.